Olá, então estamos aí para dar continuidade à disciplina, né, de Processo Civil 2, que estamos, né, na matéria ali da fase saneadora do processo, e finalizamos, né, na aula anterior as providências, né, preliminares. E agora nós vamos adentrar num tema, né, que vem logo ali na sequência, que é o julgamento conforme o estado do processo. Mas vamos lá. O que nós vimos então até o presente momento? A gente começou lá na petição inicial. Essa petição inicial, ela deu início a uma marcha que leva até a sentença. A fase postulatória foi a primeira fase. A fase de saneamento é a que estamos estudando. Aí, na sequência, a fase instrutória e, por fim, a fase decisória. Então, aqui nós vencemos. Postulação, falamos lá da petição inicial, né, da contestação, a defesa, quando que ela acontece, que ela, na verdade, é um ônus, não é uma obrigação. E, feito isso, nós iniciamos as providências preliminares. Do que se tratava a providência preliminar? Nada mais do que aquele procedimento do juiz, logo após que encerrou a fase postulatória, de observar se o processo ele está ok, se o processo está apto para continuar. Então, resumindo, tudo aquilo que nós vimos até o presente momento sobre providências preliminares tem esse sentido, do juiz, assim que finalizou a fase postulatória, que foi caracterizada pela petição inicial, pela resposta do réu, por formalidades que eram necessárias para essas práticas, o juiz, logo no início do saneamento, ele parte para as providências preliminares, que nada mais é do que o momento em que o juiz vai observar se houve defesa, como vimos lá, defesa material indireta, como fatos impeditivos, modificativos e extintivos. Se houve, ele vai ter que adotar uma providência preliminar. Qual seria essa providência preliminar? A réplica, né, oportunizar o autor a impugnar. Depois disso, poderia haver também ali preliminares na contestação. Então o juiz, ao olhar a contestação, ele viu que o réu alegou preliminares. Então ele também teria que adotar uma providência preliminar, que é oportunizar também ao autor a réplica, né, ou impugnação à contestação. E no mais, os vícios, né, a serem corrigidos. Porque nem sempre as partes trazem apontados os vícios que são necessários de serem dirimidos. Muitas vezes o juiz descobre esse vício ao apreciar o processo e acaba os declarando de ofício, principalmente aqueles que são denominados matérias de ordem pública, né? Como vício, carência da ação, falta de pressupostos processuais, incompetência absoluta, que são matérias que o juiz pode a qualquer momento estar declarando de ofício. Então, olhem a importância, né, desse momento, né, das providências preliminares, que são aquelas providências adotadas pelo juiz, logo naquele momento ali do início do saneamento, para que se corrijam eventuais vícios do processo. Então, o juiz, ele agora, tendo petição na mão, contestação na mão, ele vai observar, ele vai analisar esse processo. Em especial, se na contestação foram trazidas, como já falei, ou as preliminares do 337 do CPC, ou então as defesas materiais indiretas. E claro, se foram trazidas provas novas, fatos novos, tudo isso o juiz ele tem que analisar para adotar a providência certa. E qual é o objetivo então das providências preliminares? Deixar o processo, né, uma terminologia, redondo, deixar o processo correto, deixar o processo
apto para prosseguir. Porque olha o caminho que ele tem pela frente ainda, ó. Ele está apenas no início da metade ainda. Mas olha, ele tem ainda, em regra, que passar por uma fase instrutória, por uma fase decisória. Então o processo ainda tem um caminho longo. E se esses vícios não forem corrigidos aqui, imagine as consequências desastrosas que causará ao processo. E o problema não é o processo em si, né? Essa estrutura que estamos aprendendo, mas as pessoas envolvidas nesse processo, as partes, a sociedade, porque já mencionei isso diversas vezes com vocês. Cada númerozinho daquele que a gente abre o Projude e visualiza, são pessoas, né? São ideologias, são fé, né? Cada um tem a sua fé, são sofrimentos, dores, mágoas, ressentimentos. Cada númerozinho daquele traz seres humanos. Então nós não podemos também tirar essa percepção. Porque quando eu falo em processo, o processo teve um vício, o processo vai ter... Mas lembrem-se que esse processo está decidindo vidas. Esse processo ele está conduzindo etapas para resolver um conflito que existe dentro da sociedade. Essa essência é que de fato nos preocupa e nos faz levar em consideração a importância que tem do juiz, logo nessa fase, corrigir eventuais vícios. Essa é a verdadeira importância. Então, se esses vícios não são corrigidos no momento oportuno, esse processo é um processo fadado à morosidade, a decisões contraditórias, a um monte de consequências ruins para aqueles que estão envolvidos no processo. Então isso a gente tem que sempre levar em consideração. Então tanto os advogados, quanto as partes, quanto o juiz, eles devem cooperar para que o processo possa ser conduzido da melhor maneira possível. Então essa é a importância das providências preliminares. Então assim que o juiz percebeu que foi trazido um fato novo, uma alegação nova, ou que ali existem vícios para serem corrigidos, ele deve intimar as partes para assim proceder. Tá bem? Bom, vencida essa ideia, então, de providências preliminares, porque nós estamos no saneamento do processo, aí surge uma outra percepção, a de julgamento conforme o estado do processo. O que seria o julgamento conforme o estado do processo? É o juiz, após ter corrigido os vícios e ter, eventualmente, determinadas as correções necessárias, ele vê o que vai fazer com o processo agora. Então, agora é o momento. Porque o que já transcorreu? E eu repito várias vezes, porque isso faz a aula ter sentido. Então, em que momento do processo nós estamos? Naquele momento em que o autor peticionou, fez uma petição inicial, levou uma situação para o juiz, uma situação de violação do direito material na sociedade, o juiz recebeu essa petição, talvez foi necessário emenda ou não, mas ele recebeu, determinou a citação do réu, o réu devidamente citado compareceu numa audiência de conciliação, a qual foi infrutífera, por isso que estamos nesse momento, porque se tivesse saído o acordo já tinha sido homologado e não estaríamos aqui, então foi infrutífera. Sendo infrutífera, a parte ré na própria audiência de conciliação já saiu intimada para apresentar a contestação, apresentou a contestação, o juiz analisou essas circunstâncias e essas peças apresentadas, determinou eventuais providências preliminares e agora o processo voltou para ele. O processo está novamente concluído para ele. E agora, o que ele vai fazer? Sendo que essas etapas foram vencidas. Então agora, senhores, é o momento do juiz refletir sobre o que ele vai fazer. Em regra, 3 percepções são dotadas. A primeira, o que o juiz vai analisar? Depois de todas essas etapas concluídas, em especial providência preliminar. Qual é o momento agora? O que ele pode fazer? Então, diante de todas essas etapas vencidas, agora a primeira coisa que o juiz vai perguntar, se ele já pode
sentenciar com resolução do mérito ou se encerrará o processo de forma anormal. Vou explicar isso para vocês. Então é o seguinte, diante de tudo isso que aconteceu, será que já é o caso de julgamento antecipado? Será que os pontos controversos que foram trazidos já estão provados e eu já posso sentenciar? É o caso, ó. Será que já pode haver resolução do mérito? Será que o juiz já tem condições de aplicar a sentença do 487? Ou seja, até o presente momento, o processo já ficou evidente quais são seus pontos controversos, as provas que eu tenho em mãos já são suficientes, as partes quanto a outros pontos não estão mais controvertendo. Bom, eu já posso sentenciar, a causa já está madura. Para que eu vou passar por essa fase aqui, a instrução? Por que eu vou instruir o processo se o processo já está maduro? E o termo maduro, ele de fato é utilizado processualmente, tá? Se refere como se fosse um fruto maduro, um fruto que já pode ser colhido. Então, o processo ele já está maduro? Se ele já estiver, ou seja, se o juiz entender que o que está ali trazido aos autos já tem provas suficiente que elucidam o caso, ele já tem condições de decidir. Ele já vai para a fase decisória e já sentencia, ok? Ou então, que é aí a segunda parte aqui, ou se a fase cognitiva se encerrará de forma normal. O que é encerrar de forma normal? Sem resolução do mérito. O juiz entende que ali existem vícios que já foram apontados, já foram oportunizados para correção e mesmo assim eles não foram corrigidos ou não são passíveis de correção. Então o que o juiz vai fazer? Ele vai encerrar o processo prematuramente. Por que prematuramente? Porque o que se esperava é que esse processo chegasse a ter o seu mérito analisado. Mas isso não é possível. Por que não é possível? Porque existe um vício procedimental nesse processo que impede um magistrado de fazer a apreciação do mérito. E aí como que ele vai encerrar esse processo? Ele vai encerrar esse processo por uma sentença sem resolução do mérito. Artigo 487. Tá bem? Então olha que interessante, ó. Noções gerais, então. Primeiro ponto do julgamento conforme o estado do processo. Esse processo, eu já tenho como julgar? Seja com o mérito, ou seja, sem resolução do mérito. Com o mérito, eu já tenho provas suficientes que me convencem da minha decisão? Ou então, esse processo ele tem vícios, então vou ter que encerrar ele aqui de forma prematura, de forma anormal, pelo 485. Então, é a primeira pergunta que o juiz faz, né, quando ele está diante da primeira etapa ali após as providências preliminares. Então, ele vai se perguntar, bom, já adotei as providências preliminares, estou olhando o processo novamente, opa, aqui parece que os pontos controversos já estão provados. O que eles estão divergindo aqui, eu entendo que já tem provas nos autos. Então, já está apto para a sentença. Não vai necessitar da fase instrutória, a fase de provas. Ou o juiz vê, não, aqui ó, já foi dada a oportunidade, já se encerrou as fases, esse processo não tem como julgar o mérito. Então eu vou ter que encerrar ele prematuramente com base no 485. Aí o juiz que vai analisar. Então essa é a primeira reflexão que o juiz faz após as providências preliminares. Tá? Ver se esse processo vai julgar o mérito, se for julgar o mérito, se já está apto, né? Ou então se esse processo será encerrado de forma prematura ou de forma anormal, como o CPC e a doutrina cita. Bem, e o segundo ponto? Qual seria o segundo ponto? Sendo viável a resolução do mérito. Então veja lá, então é viável a resolução do mérito. Se essa ocorrerá imediatamente ou não, tem um pouco a ver com o primeiro caso. Então, é viável a resolução do mérito? Eu tenho condições de aplicar uma sentença do 487? Tem. Bom, e pode ser imediatamente, ou eu
eu vou ter que esperar? Eu vou ter que produzir provas. Então, se é o caso de julgamento com resolução do mérito, ou seja, artigo 485 do CPC, se é o caso de artigo 487, que é com julgamento do mérito, então vejam, essa resolução, ela já pode acontecer, porque eu já tenho provas, o processo está maduro, foi aquilo que eu expliquei agora anteriormente, ou, embora eu tenha certeza que vai precisar, que esse processo tem condições de julgar o mérito, eu entendo que ainda existem provas pendentes. Eu entendo que vão ser necessárias outras provas. Então vejam que aqui o juiz entende que é o caso de julgamento do mérito, ou seja, não tem nenhum vício, ele vai poder julgar o mérito, só que não há provas ainda suficientes para o julgamento. Então o que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que passar por essa fase aqui, ó, que é a fase instrutória, que ela já serve exatamente para isso, para produzir provas, ouvir testemunhas, tomar depoimento das partes, eventuais provas periciais. Então essa é a finalidade da audiência de instrução. Então o juiz, num primeiro momento, ele vê se é o caso já, né, de extinção com resolução ou se é o caso sem resolução, que é terminar o processo anormal. Passado isso, ele vê, bom, é imediatamente o julgamento do mérito? Ah, não, vai precisar de provas. Então, se for precisar de provas, aí tem como se fosse uma terceira pergunta que o juiz faz. Se ainda será necessária a instrução, quais são os pontos controvertidos e os meios de provas necessários? Então, vejam, o juiz entende que é o caso de julgamento do mérito, ou seja, não há nada que desabone esse processo a prosseguir, só que também não é o caso de já julgar, porque ele não tem provas. Então ele precisa de mais provas nos autos. Então o que ele vai fazer então nesse caso? O que ele vai fazer? Ele vai pegar, ele vai elencar quais são os pontos controvertidos. Isso muitas vezes é feito por uma decisão chamada decisão saneadora. Tem doutrinador que chama de despacho saneador, mas esse termo não é muito bem acolhido pela doutrina majoritária, porque em regra de despacho não cabe recurso. Então o termo mais correto é decisão saneadora, porque essa decisão saneadora ela pode ser rebatida por recurso de agravo de instrumento, ela pode trazer pontos ali que pode prejudicar uma das partes. Então o termo mais correto é a decisão saneadora. Então o juiz ele vai proferir uma decisão saneadora. O que é essa decisão saneadora? Aonde ele vai elencar os pontos controversos, indicar as provas necessárias e intimar as partes para se manifestar. E ele muitas vezes já designa uma audiência de instrução e julgamento. Então, quando eu falo em julgamento conforme o estado do processo, que é a matéria que eu estou iniciando hoje, ele tem a ver com essas ponderações. Então, é o momento do magistrado pegar o processo, tendo em vista que recentemente ele adotou as providências preliminares, ou seja, ele já olhou os vícios e já determinou eventuais correções, e aí ele analisar. O que ele vai analisar? Resumindo tudo o que eu conversei com vocês até o presente momento. Ele vai analisar, primeiro, esse processo tem condições de julgar o mérito ou não? Se não tiver, eu já profiro uma sentença sem resolução do mérito, artigo 485 do CPC, e encerro esse processo de forma prematura. Não era o meu objetivo, não é o objetivo do Poder Judiciário, mas não tem como continuar a análise desse processo, porque existem vícios que obstam esse prosseguimento. Segundo, esse processo não tem nenhum vício que impede. Então, eu provavelmente vou analisar o mérito dele, eu vou analisar o mérito desse processo. Mas agora a ideia é o momento. Eu já tenho condições de analisar agora o mérito, eu já proferi uma sentença, porque eu entendo que o processo já está maduro, ou seja, já as provas que foram acostadas nos autos, colacionadas nos autos, já são suficientes para me convencer, então eu já tenho condições de proferir uma sentença com resolução do mérito, ou, embora
esse processo terá uma resolução do mérito, eu entendo que há pontos controvertidos que ainda dependem de provas. Então, o que eu vou fazer? Eu vou passar para a próxima etapa, que é a fase de instrução, aonde haverá a produção de provas para esses pontos que ainda não foram esclarecidos. Então, essa é a ideia do julgamento conforme estado do processo, ok? Então, em um primeiro momento, o juiz... Agora, sempre lembrando o momento processual que estamos, tá? É claro que, né, precisando, em qualquer momento, o juiz pode corrigir vícios, mas o que eu estou deixando evidente para vocês é que essas reflexões que o juiz está fazendo, ele está diante de um momento em que já foram apresentadas a petição inicial, a contestação, já foi dada oportunidade para as providências preliminares, então ele já tem um conhecimento aprofundado do processo. Então é o momento em que ele vai dizer, opa, esse processo não tem como prosseguir no mérito, então eu vou terminar ele de forma anormal, que é pelo 485, com uma sentença sem resolução do mérito. Ou então, opa, esse processo ele vai ser resolvido o mérito, e eu entendo que as provas que estão aqui colacionadas já são suficientes para me convencer. Então eu não preciso de instruir o processo, eu já vou sentenciar, ok? Ou então, dentro dessa mesma perspectiva que o juiz percebeu que tem condições de julgar o mérito, ele entende que há pontos no processo que ainda não estão devidamente comprovados. Então o que ele vai fazer? Ele vai proferir uma decisão saneadora, aonde ele vai elencar os pontos controvertidos, os pontos que ele entende que ainda as partes não chegaram a um consenso, em que as partes ainda estão divergindo, e para tanto, quais são as provas que são necessárias para esclarecer esses pontos controversos, tá? E aí o que o juiz faz? Ele faz essa decisão saneadora, e muitas vezes até mesmo já designando a audiência de instrução e julgamento, que é uma audiência que serve para ouvir testemunhas, tomar depoimento das próprias partes, tá bem? Então, num primeiro momento, o processo não tem condições de continuar o mérito, então o juiz extingue sem resolução. Em um outro, o juiz entende que os pontos controvertidos já estão devidamente comprovados e, portanto, ele já pode proferir uma sentença com resolução do mérito. Ou então, no terceiro, ele entende que os pontos controvertidos não foram ainda devidamente comprovados, então ele elenca especificamente quais são esses pontos controversos, as provas que são necessárias para poder, né, elucidar, né, as questões pendentes ainda de conhecimento, porque o juiz quer chegar à verdade dos fatos, e aí é designada uma audiência. Em regra, o juiz sempre, né, ele intima, antes até dele fazer o julgamento antecipado, o julgamento conforme o estado do processo, que daí nas próximas aulas eu vou passar, né, quais são as hipóteses, né, de julgamento conforme o estado do processo, mas o juiz sempre ele intima as partes, né, ele intima assim, intime-se as partes para que no prazo de 10 dias informe se tem interesse em acordo e, não havendo, indiquem as provas que pretendem produzir. Então o magistrado, alguns pontos, né, do processo, ele vai dando uma parada e tentando ver, né, como que o grau de litigiosidade ainda se encontra no processo. Então numa dessas, as partes vêm e falam, tem interesse em acordo, tudo, então ele já finaliza. Então muitas vezes antes, né, desse julgamento, o juiz ele faz isso. Ele intima as partes para se manifestarem se há interesse em acordo e, não havendo interesse em acordo, quais são as provas que pretendem produzir. E aí muitas delas vêm, quero que seja ouvida testemunha X, eu quero que haja o depoimento da parte. Então muitas vezes o juiz ele acaba tendo, né, uma noção do como o processo se encontra, fazendo essas intimações no momento oportuno, ok? Bem, senhores, então, julgamento conforme estado do processo, artigo 354 ao 357, é um momento no saneamento do processo, logo após as providências preliminares, em que o juiz vê
qual medida que ele vai adotar. E essas medidas, nós vamos estudar elas de formas mais específicas na nossa próxima aula. E até lá.